Os apóstolos, as criaturas que mais vemos em Berserk, porém ainda assim se mantêm as criaturas mais misteriosas e curiosas dessa obra. E é exatamente por isso que elas estão recebendo um vídeo único nessa nossa série do Bestiário de Berserk. E se por algum acaso tu não viu os outros vídeos da série, tem um link aí na descrição da playlist completa, beleza? Bom, antes do vídeo começar, se inscreve aí e deixa o like, velho, por favor. Mesmo que vocês já deixem normalmente, eu sei que tem muita gente que ignora. E eu também ouvi falar que isso ajuda bastante na divulgação, né? Não custa tentar. Sem mais delongas, bora ver tudo sobre essas criaturas das sombras de Berserk. O nome apóstolo, assim como os anjos e algumas outras temáticas religiosas de Berserk, vem do cristianismo. No caso, os apóstolos se referem aos 12 apóstolos de Jesus, e eles tinham como função primária espalhar a palavra de Deus. E o nome caiu muito bem para os apóstolos no mangá, já que eles meio que fazem isso. Assim, eles não convertem ninguém em novos apóstolos, mas a mera existência deles espalhados pelo mundo já prova a existência do sobrenatural para aqueles que tenham azar de encontrar eles. Vamos falar agora de como os apóstolos são criados. Bom, todo apóstolo já foi humano em algum momento da sua vida, mas todos esses humanos já nasceram destinados a serem apóstolos. E é por isso que eles vão encontrar um Behelit em algum momento da sua vida, isso é um fato. O Behelit é um artefato usado para convocar a mão de Deus, em um momento que um sentimento ruim seja tão forte que tome conta daquela pessoa, seja um sentimento de vingança, de raiva ou qualquer outro sentimento negativo. O Behelit então é ativado e uma tempestade estranha aparece no mundo físico, levando aquele que tem o Behelit e qualquer outro que estiver por perto junto para a dimensão da mão de Deus. Os Behelits, apesar de serem artefatos bem pequenos, eles são muito poderosos, já que aparentemente não existe um limite de usos para eles. Eles podem ser usados infinitamente enquanto existirem. A sua aparência é algo parecido com uma pedra e é absurdamente resistente, já que um Behelit salvou a vida do Griffith de levar uma flechada essa que atravessou a armadura do Griffith, mas parou no Behelit. Pra vocês verem a resistência dessas coisas. E eles têm vários elementos de um rosto espalhados aleatoriamente pela sua superfície, que se alinham e gritam pela mão de Deus quando as condições estão corretas. Mas mesmo com toda essa resistência, eles ainda assim podem ser destruídos, como a gente vê o Skull Knight fazendo para criar a Espada da Ressonância. Chegando na dimensão da mão de Deus, lá os 5 anjos estão te esperando para realizar o seu desejo e livrar você do sofrimento que você estiver sentindo. Isso, claro, mediante a um sacrifício. Esses sacrifícios são sempre humanos que a pessoa tem algum sentimento forte. É meio que um jeito dele se desapegar à sua humanidade e virar um monstro por completo. Também fica de curiosidade que as pessoas que são sacrificadas vão pro inferno. Não tem essa. Se você foi um anjo na vida e tu fosse sacrificado, é inferno, não tem nem papo. Mas a gente tem um apóstolo que foi bem curioso no sacrifício, já que ele sacrificou o mundo em si e não uma pessoa, já que ele era mega solitário e não tinha ninguém pra sacrificar. E esse era o ovo do mundo perfeito. Infelizmente, a gente não tem muita informação sobre o quão longe vai esse conceito de sacrificar algo que é importante. Se a pessoa que tá pra virar um apóstolo pode sacrificar alguém que ainda nem nasceu, como sei lá, um filho que vai nascer, ou sei lá, mas eu acho que essa ideia excede um pouco o básico do que o mangá explica. Bom, mas depois que o sacrifício é feito, a pessoa se transforma em um apóstolo e é mandada pro mundo físico com a única regra de faz o que você quiser. Mas vamos lá, não é bem assim. Os apóstolos, assim como os humanos, estão atrelados à ideia do mal, já que ela reside no coração de todos eles. Então eles até podem fazer o que quiserem, mas a ideia do mal tá controlando tudo ali, mesmo sem eles notarem. Então quando a gente vê exemplos como Ganishka, que ele vai contra os planos da ideia do mal, ele no final das contas acaba sendo mega útil, já que se ele não tivesse esse ódio que ele tem pelo Griffith, ele não teria se tornado Shiva, morrido e trazido a fantasia pro mundo. Então para resumir, os apóstolos têm uma falsa liberdade. Agora vamos falar das suas habilidades e aparências. Os apóstolos têm algumas variações humanas e monstruosas também. Falando das formas humanas, eles podem se transformar em uma versão mais humana das suas formas de apóstolos para viverem em sociedade e mascararem quem eles realmente são. Alguns são totalmente humanos, como o Locus e o Grumbeld, que a única diferença dessas formas humanas são os olhos, que eles partilham essa parada em comum que entrega para os humanos que eles não são normais, que tem algo diferente sobre eles. Depois dele temos os semi-humanos, que são o Zod e o Willowed.
Ambos se assemelham com humanos, mas têm essas características das suas verdadeiras formas. No caso do Willowed, que eu acho até bem engraçado, é que ele parece um macaco. Completamente. Uma curiosidade é que os apóstolos que têm essa forma semi-humana não necessariamente eram parecidos com isso quando eles eram humanos, já que o próprio Willowed, quando ele morre, mostra que ele era só um velhinho baixinho normal, ele não tem aquela aparência meio de macaco. Então essas formas são literalmente uma pessoa nova, não dá pra comparar essa com a antiga. E por último temos os monstros, esses que não parecem em nada com humanos, mas que também não estão na sua forma verdadeira. Eles variam de tamanhos, estilos e sinceramente têm que viver completamente isolados porque eles são monstros de qualquer perspectiva. Depois disso nós temos os apóstolos em si. Eu vou dividir eles em duas categorias, os semi-perfeitos e os perfeitos. Só pra avisar que esses são nomes que eu que dei, tá, gente? Não é nada do mangá, não. Os semi-perfeitos são aqueles apóstolos que se transformam, mas a cabeça da sua versão humana ainda fica exposta em algum lugar do seu corpo, muitas vezes expondo o seu ponto fraco. E os perfeitos são aqueles que são uma fusão perfeita dos seus corpos com as suas formas de apóstolos, tipo o Locus e o Zod, que só viram criaturas mesmo. Agora vamos pular pros poderes. A maioria dos apóstolos compartilham de habilidades em comum, então bora começar com elas. Sendo elas força física, resistência e algum nível de regeneração, geralmente sendo bem fraca para os apóstolos normais. E cada apóstolo tem a sua habilidade única, mas pode existir alguns apóstolos com habilidades ou aparência similar, sim, como a gente pode ver o Locus com a brigada de apóstolos lanceiros. Todos eles têm lanças e uma espécie de montaria nessas formas. É que não existe resposta do porquê existem alguns que são absurdamente mais poderosos do que os outros. Só é assim porque é mesmo, eles nunca comentam disso no mangá. Você só tem que dar sorte pra não virar o apóstolo caramujo. Mas vamos dar exemplos de alguns poderes únicos aqui. O Conde consegue se regenerar em um nível absurdo, além de poder criar pseudo-apóstolos, dando vermes que parecem com ele mesmo pra outras pessoas. O Grumeld tem uma armadura que é praticamente indestrutível, sem contar que ele é um dragão e gospe fogo. E a Rossini que consegue quebrar a barreira do som com seu corpo feito para atingir altas velocidades. Os apóstolos também têm uma característica de imortalidade que todos eles compartilham. Se ninguém matar eles, eles simplesmente não vão morrer. Salvo o ovo do mundo perfeito, que o seu objetivo era se sacrificar. Mas ele é um caso isolado. Eles também são seres carnívoros, eles se alimentam normalmente de carne humana, mas eles também podem comer carne de animal numa boa que não dá nada. Como a gente vê as tropas do Grift, que estão comendo carne de animal há um bom tempo só pra manter a paz ali. Apesar da maioria parecer uns bichos selvagens, alguns poucos conseguem manter a sua humanidade ao máximo possível, suprimindo esse seu instinto selvagem, mas nunca eliminando ele de vez. Por mais que eu já tenha falado todas as características dos apóstolos, não existem regras pra eles, tipo, literalmente nenhuma regra. Vamos pegar de exemplo o Irvine. A sua forma é humana completamente, mas ele ainda tem um arco demoníaco que é uma extensão da sua forma de apóstolo. E essa é a única vez que a gente vê um objeto ser um apóstolo, enquanto o apóstolo em si não tá transformado. Eles sem dúvida são as criaturas mais maneiras da obra, velho, não tem como. Quando os apóstolos morrem, umas almas do inferno vêm até eles para buscar a sua alma, deixando a forma humana original deles para trás. E para fechar, deixa eu explicar uma coisa para vocês antes que alguém venha aí nos comentários me perguntar. Por que a Rossini não tem os olhos de apóstolos que nem o Locus e companhia? Bom, tem duas respostas. Uma é porque ela já tem outros ornamentos que mostram que ela não é um humano normal, que ela é um apóstolo. E outra é que o Miura só pode não ter pensado nisso até então, o que é bem mais provável. E o mesmo serve para aqueles apóstolos esquisitinhos pequenos do Eclipse. Por mais que sim, se a gente for seguir essa linha de raciocínio desse vídeo, eles podem existir normalmente. Mas sinceramente, eu acho que foi só um furo da parte do Miura. Porque o tempo foi passando e a ideia dos apóstolos foi ficando mais madura. E é exatamente por isso que a gente nunca viu um apóstolo tão pequeno na obra depois desses eventos. Meio que só não faz sentido, entendeu? Foi melhor esquecer que eles existem mesmo. Bom, por hoje é isso, moçada, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido mais um episódio do Bestiário. Tamo junto, meus lindos, até o próximo vídeo e tchau!